Só pode ser burrice e desperdício. E o bicho-homem é o responsável por isso. Enquanto tem gente morrendo de fome, tem gente jogando comida no lixo. Somos mais de 7,7 bilhões de pessoas. A cada ano, aumentamos aproximadamente 83 milhões, superando 10 milhões em 2050. Esses números preocupam, pois sinalizam uma dificuldade futura maior em relação à quantidade de recursos e garantia de que todos tenham acesso à alimentação adequada. Estima-se que 931 milhões de toneladas de alimento, ou 17% do total de alimentos disponíveis para os consumidores em 2019, foram para a cesta de lixo de domicílios, varejistas, restaurantes e de outros serviços alimentares. O peso do desperdício global de comida equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados que, se enfileirados, poderiam dar 7 voltas na Terra. A maior parte do desperdício acontece nos domicílios, que descartam 11% do total de alimentos disponíveis na fase de consumo da cadeia de abastecimento. Os serviços alimentares e os estabelecimentos varejistas desperdiçam 5% e 2%, respectivamente. Dados bem alarmantes, visto que quase 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, enquanto 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é jogado fora por ano no mundo, ou seja, 1/3 dos alimentos produzidos. O Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos no mundo, e este cenário é cada vez mais agravado por diversos fatores, incluindo entraves legais que dificultam a doação de alimentos vencidos ou considerados fora do padrão para o consumo, prática que, consequentemente, reduziria a geração de resíduos orgânicos. O mundo vivencia os reflexos sociais, econômicos e ambientais da pandemia de Covid-19. E durante esse período, o isolamento social agravou a situação de insegurança alimentar de comunidades em situações de vulnerabilidade social. No Brasil, essa situação explicitou ainda mais a enorme discrepância entre diferentes realidades sociais que coexistem no país, reacendendo as discussões sobre a segurança alimentar e a segurança nutricional. Uma pesquisa realizada com 770 pessoas pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp revela que 98% das famílias entrevistadas apresentaram algum nível de insegurança alimentar. Foi observado que o isolamento e consequente queda da renda das pessoas agravou esse quadro, fazendo com que as famílias recorressem cada vez mais aos alimentos ultraprocessados, encontrados com mais facilidade nos pontos de venda. Para que o alimento chegue à mesa de cada cidadão, existe um ciclo de atividades que envolvem o processo de produção, processamento, embalagem, distribuição, comercialização e consumo. Em cada uma dessas atividades, acontece o desperdício. No Brasil, 26,3 milhões de toneladas de alimento têm o lixo como destino, representando por volta de 50% dos resíduos urbanos gerados no país, muitos deles sendo descartados em lixões e gerando emissões desnecessárias de gases na atmosfera. Reduzir as perdas e o desperdício de alimentos garante a diminuição de impactos climáticos, reduzindo as pressões sobre a terra, água, biodiversidade, gestão de resíduos e ainda pode contribuir com o enfrentamento da insegurança alimentar, ou seja, garantindo que mais pessoas tenham a todo momento acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos, em qualidade suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Como evitar o desperdício de alimentos em nossas casas? 1. Planeje com antecedência o cardápio. Preparar refeições nutritivas para a semana ou planejar o menu do próximo encontro em família são ótimas maneiras de garantir que você prepare apenas a comida que irá consumir e evitar servir quantidades além do que seus convidados podem comer. 2.
Considere cozinhar com ingredientes mais sustentáveis. As pessoas estão buscando dietas baseadas em vegetais por muitas razões, dentre elas saúde, perda de peso e preocupação com o meio ambiente. Para aqueles que estão começando, um cardápio flexível baseado principalmente em vegetais, com a inclusão ocasional de carnes, aves, peixes ou ovos, pode ser um bom início e uma ótima maneira de manter uma dieta saudável e equilibrada. 3. Proporcione adequadamente o alimento em seu prato. Deixe as panelas sobre o fogão e se sirva na cozinha. Estes simples hábitos evitam a sobra de alimentos no prato. Com tudo à mesa, é muito mais fácil colocar apenas mais uma colherada, que pode acabar sobrando. Aliás, os restos deixados no prato são uma das maiores fontes de desperdício de alimentos que acabam no lixo. Adotando esse novo hábito, você controla melhor as porções que vai consumir. 4. Reaproveite os alimentos que estão prestes a estragar. Quando seus tomates ficarem moles demais para serem utilizados na salada, considere transformá-los em molho caseiro. As bananas estão ficando marrons e moles? Descasque e congele para utilizar como ingrediente saudável em diversas receitas. Sopas, refogados e saladas também são ótimos pratos que podem incluir diferentes ingredientes com vida útil mais curta. 5. Aproveite os alimentos em sua totalidade. Todo alimento consegue ser aproveitado por inteiro, tanto as partes convencionais quanto as que não são, como sementes, cascas, talos, etc. Por exemplo, você pode assar algumas sementes e utilizar como base crocante para a sua salada, ou até mesmo guardar as cascas e os talos para produzir o seu próprio caldo de legumes. É só procurar receitas e explorar a criatividade. 6. Doe o excedente de alimentos para quem precisa. Quando for organizar a despensa, considere doar os alimentos não perecíveis extras para bancos de alimentos e comunidades em situação de vulnerabilidade. Isso ajuda a comunidade a ter melhor acesso a uma alimentação saudável. E, da próxima vez que for limpar a geladeira, freezer ou armário, preste atenção no que você jogou fora e faça um esforço para reduzir o desperdício de alimentos no futuro. Somente com a ajuda de cada um de nós conseguiremos fazer com que o desperdício alimentar seja diminuído. E por fim, não coma com os olhos, tenha consciência.